A União está com um projeto de memórias que resgata histórias de profissionais que tiveram algum tipo de relação com a empresa, quer seja no âmbito administrativo, no jornalístico, na gráfica. E hoje nós temos o prazer de receber no Memórias à União o ex-presidente Zélio Marques. Está aqui com a gente, professor universitário, sociólogo. Zélio, sua história com a União começou de que forma? Porque, por exemplo, eu já soube que você não é jornalista. É verdade que eu não sou jornalista, mas também é verdade que eu tenho muita admiração pelo segmento social dos jornalistas. Eu me dou muito bem com os jornalistas e também com a própria empresa, a União. Acho que a União é um mito bom, né? Tem uma imagem muito forte, né? de uma mensagem que atravessa 130 anos. Eu vim para cá, né, porque o governador José Maranhão me chamou e disse, vá para a União. Deu uma missão. Foi, vá para a União. Eu raciocinei, governador, a União é lugar de jornalista. Eu não sou jornalista, eu sou professor. Exatamente porque você não é jornalista é que eu estou lhe mandando. Porque eu quero um administrador na União. Vá para lá e faça da União uma empresa, que ela não está atendendo aos seus objetivos como empresa. E transforme tudo que vá de acordo com essa mentalidade empresarial. Lhe deu todo apoio. Todo apoio. E ajudou? Nada. Maranhão toda a vida foi muito seguro financeiramente. Vá lá e faça uma empresa. Eu disse, bom, então, vamos lá. E eu vim para cá, não é, a mando do senhor governador. E aqui passei 3 anos e 3 dias, coincidentemente, de 1997 até o comecinho de 2001, até o comecinho. E me dei muito bem com jornalistas, gosto de todos eles, vivendo nesse entendimento de que o superintendente não é jornalista, mas é administrador. Conseguiu o que cumprir a missão que Maranhão lhe... Consegui um pouco de habilidade, de jogo de cintura, né, para fazer com que eles me entendessem. E na convivência democrática eu passei 3 anos, né, e 3 dias. Me dei muito bem com todos eles, né, e para mim foi um momento de muito enriquecimento para a minha vida. Você trabalhava onde, Zélio, quando foi chamado para vir para cá? Eu era professor universitário e sobrava um tempinho, porque eu era só T20 na universidade, só são 20 horas. Então eu aproveitei o restante e vim para o Estado. Entrei, fiz concurso, passei, né, e entrei como técnico de planejamento, que é a minha área técnica, planejamento. Na área teórica, cultural, eu sou professor de sociologia. Então, eu fazia essa harmonia entre o técnico de planejamento e o professor de sociologia. E aí você conheceu o Maranhão trabalhando no Estado ou você já tinha alguma relação com ele? Não, conhecendo no próprio Estado. Sei. No próprio Estado, através do nosso querido e saudoso Antônio Marques da Silva Maris, porque eu fui criado em Sousa e presenciei o que é um administrador sério, competente, rigorosamente honesto, né? E com ele eu aprendi muita coisa boa. Está se referindo ao ex-governador Antônio Maris. Antônio Maris. E ao ex-governador Maranhão também, né? Maranhão tem suas virtudes, né? Defeitos todos têm, né? Mas eu acho que Maranhão administrou, fez política, mas deu prioridade ao aspecto administrativo, né? Por isso que ele era rigoroso
não é, com todos os seus colaboradores, comigo, com todos os nossos os secretários, ele era muito rigoroso. Quando falava em dinheiro, ele ficava uma arara, como a gente diz, né? Era para ser centavo por centavo, né? Real, Tostão por tostão, né? Tostão por tostão, né? Era rigoroso. Mas, Zélio, uma coisa que força a gente a fazer a pergunta. Como é que ele deu carta branca a você, recomendou, inclusive, qual seria a sua prioridade de administrar a empresa como empresa, torná-la viável financeiramente e não ajudou? Olha, respeitando os meus antecedentes, a união comigo passou a ser uma empresa. Se é uma empresa, tudo tem que ser de acordo com os princípios da economia, do setor financeiro. Então, quando eu cheguei aqui, esses princípios econômicos e financeiros não eram tão respeitados, né, tão postos em prática como eu pretendia. Por exemplo, o jornal União, quando eu cheguei, a tiragem era 2.500 exemplares. 2.500. Tinha como assinaturas gratuitas 805 assinaturas. Quer dizer, um jornal que tem 2.500 exemplares ou unidades, né? E tem 805 de assinaturas gratuitas, não pode ir para frente financeiramente. Um terço. Não pode, não pode ir para frente. Então, qual foi o meu comportamento? Meu comportamento foi imediatamente cortar as 800 assinaturas. Deu rebu? Deu. Foram para Maranhão? Foram. Qual era a resposta do Maranhão? Vá cumprindo o que eu estou determinando. Faça da União uma empresa. Ele lhe garantiu todo o apoio político, né? Pode não ter soltado dinheiro, mas garantiu. Garantiu, né? Garantiu. Agora, quando a gente cortou essas assinaturas, porque era assinatura de desembargador, padre, arcebispo, doutor, médico. Salão de beleza, barbearia, tudo. Né? Aí esse pessoal correu para Maranhão. Maranhão, o jornal não chega mais e tal. Como é isso? Resposta do Maranhão. Olha, vocês assinem o jornal A União, porque ele está cobrando até de mim. Eu publiquei um relatório de minhas empresas no Diário Oficial, ele me cobrou R$200 e eu paguei. Dava o exemplo, né? Dava o exemplo. Esse cheque eu não mandei para o banco. Botei em cima do meu birô, levei para Maranhão, me deu em espécie. Ele me deu em espécie, né, e eu botei em cima do meu birô, mostrando que quem chegava me pedindo gratuitamente as coisas, dizia, olha aí, o governador paga. Então, se você quiser alguma coisa aqui, tem que pagar. Tem que pagar. Não, eu vou conversar com o Maranhão. Pode ir, não tem problema. E, Zélio, era uma situação quase que comum a União prestar serviço, especialmente ao Estado, e não receber, não era por isso? Aí, essa segunda etapa, foi que eu conversei com o governador. Seu governador, o senhor quer que eu faça do jornal uma empresa. Agora, o próprio Estado não paga a União. É o maior devedor, provavelmente. Todas as publicações de todas as secretarias eram no Diário Oficial gratuitas. Não tinha nada. Ele disse, o que é que você quer? Eu digo, eu quero cobrar do secretário. Zélio, assim não pode. Mas, governador, é ou não é uma empresa? Ele disse, eu digo, eu vou cobrar. O senhor deixa, permito. E na reunião do secretariado, eu mostrei para eles que eu compro papel, mas papel é a preço de dólar. Eu compro tinta, eu pago operário, eu pago energia, eu tenho água, eu tenho funcionário para manter gratuitamente. Ninguém trabalha para mim gratuitamente. Como é que vocês querem publicar as coisas do Diário Oficial e não me pagar? Foi o principal embate político e necessário para equilibrar financeiramente. Antes, eu tinha conversado com 2 ou 3 secretários, só na reunião do secretário, para quando eu falasse, eles me apoiassem. Bem, aí consegui o apoio dos secretários, e aí a União passou a ser, não é, uma empresa já com uma certa reservazinha
de recurso financeiro. Porque todo mundo pagava tudo, não tinha nada gratuito. Você levou quanto tempo para conseguir esse equilíbrio que você, digamos assim, estabeleceu como meta após a missão que o governador lhe determinou? Aproximadamente 1 ano e meio. Porque havia muita resistência, porque a mentalidade era que a União fazia tudo de graça. Livro, Diário Oficial, Diário da Justiça, né? Tudo era gratuito. Só que para a União nada era gratuito. Jornal é caro, você sabe disso. Né? Tinta é caro, máquina é caro, manutenção das máquinas é caro. Tinha um cidadão... Papel em dólar, né, como você disse? Papel é dólar. Quem controla o papel, jornal, não é o dólar. O dólar é que determina o preço do papel. Então, como é que eu, trabalhando com dólar, posso fazer um jornal gratuito? Não posso. Né? Aí comecei a conversar e depois de 1 ano e meio as coisas foram aceitando as minhas ideias. Deu um pouco de trabalho, né? Mas eu tinha o apoio do governador, aí a coisa caminhou, né? A coisa caminhou. A maior resistência que você enfrentou foi política, foi uma resistência isolada e isso, de repente, se chegou à conclusão de não adianta lutar, porque se o governador determinou, a gente tem que cumprir, né? Olha, a justiça me deu um pouco de trabalho, porque tinha o Diário da Justiça, onde eles, nada. Fui lá conversar com o desembargador e mostrar para ele: senhor desembargador, eu tenho o maior prazer em imprimir o seu Diário da Justiça. Agora, o senhor há de compreender que, que há um custo nisso. Tem custo para isso, né? Vamos chegar a um acordo. Não, mas toda a vida foi gratuita, por isso que toda a vida o senhor deu prejuízo à União. Eu dava prejuízo, o senhor dá prejuízo à União, porque eu compro papel, eu compro tinta, eu pago operário, eu pago energia, eu pago água, conservo as máquinas, E onde é que eu vou buscar esse recurso? Né? Finalmente ele aceitou e passou a pagar também. Aí, justiça, o Estado também houve um pouco de resistência dos secretários, e alguns da iniciativa privada queriam gratuito. Olha, quando eu cheguei, eu tinha 30 livros para serem impressos. No prelo? No prelo, 30. Cada um seria 500 exemplares. Seria 15 mil livros gratuitos. Todos eles, deputado tal, deputado federal, ex-governador, não sei quem, desembargador, tarará, tudo para eu imprimir de graça. Mas como? Finalmente chegou uma parente de Zé Maranhão, aí houve um certo atrito, mas um atrito educado. Educado, claro. Bem, ela queria 5 mil exemplares. Olha, 5 mil exemplares. Eu disse para ela: madame, 5 mil exemplares é proposta de Zé de Alencar, Machado de Assis, Zé Lindo Rio, Zé Américo, esse povo, né? Eu tenho o maior orgulho que a senhora chegue lá, mas pelo que eu sei, a senhora não chegou ainda ao nível de Machado. Então, eu não posso fazer 5 mil exemplares. Eu só posso fazer 500 exemplares e a dinheiro. Quando eu falei em dinheiro, a mulher reagiu. Vou dizer a Maranhão que eu sou parenta dele, não sei o que mais. O que é que eu posso fazer? A senhora vai lá e explica para ele. Diz para ele tudo o que eu disse para a senhora. Ela foi falar com ele. A resposta dele: olha, ele está cobrando até de mim. É melhor você arrumar dinheiro e imprimir. E se ele falou que é 500, faça só 499, que pode ser que sobre um. Então, cumpra o que ele está determinando. Agora a gente chega à conclusão de que realmente ele lhe emprestou apoio político, né? Ele me dá apoio. A mulher voltou, eu cobrei 5 mil reais, na hora ela passou o cheque, pagou. Quer dizer, as pessoas que queriam de graça podiam pagar. Era o hábito
ou o vício, isso é um vício, né? De recorrer à União Recorrer à como União, se fosse né? E a União financeiramente, né? a bancarrota. Ia pagando. Consequentemente, a remuneração dos jornalistas Lá embaixo. era baixa. O jornalista, não, ele está ganhando pouco, ele está ganhando pouco, está ganhando pouco. Eu digo, me dê um pouco de tempo. Quando eu comecei a imprimir, a conseguir mais recursos, aí eu fiz um plano de cargos e salário e elevei o nível salarial dos jornalistas, corrigindo distorções. Tinha jornalista que ganhava R$600, tinha outro que ganhava 3.500. Nunca entendi aquilo. Nunca entendi. Realmente é uma disparidade muito grande, né? Você é jornalista, você ganha quanto? 600. O outro ganhava 3.500, o outro ganhava 2.200. Era um negócio assim meio, né, não recomendável. Inclusive do ponto de vista de, por exemplo, uma gerência de recursos humanos, como explica as pessoas com a mesma formação, com a mesma função, com a mesma carga horária e uma disparidade dessa? Aí, se ele ganha 600 e você ganha 3.000, como é que eu posso exigir dele mais trabalho, mais dedicação, mais isso, mais aquilo, se ele ganha 600 e você ganha 3.000? Então, tudo isso era feito de comum acordo com os jornalistas, né? Até que nós fizemos um plano de cargo e salário, com o apoio deles, né? E aí a gente nivelou, melhoramos o salário, mas nesse tempo eu já estava bastante melhor, minha situação. A situação financeira. Estava bastante melhor. Equilibrada a empresa financeiramente, você partiu para que projetos, por exemplo, na área administrativa? Você reformou prédio, você construiu alguma coisa, você investiu em novas máquinas? Como foi que você tratou de aplicar esses recursos que você, com esse trabalho, com esse apoio político do governador, conseguiu trazer para o caixa da empresa? Eu não comprei máquinas. Eu imprimi livros e fiz outras publicações de interesse coletivo. Por exemplo, o Correio das Artes tomou uma outra dinâmica. Quando eu cheguei, o Correio das Artes não circulava há 6 meses, por falta de recursos. Não era incompetência da superintendência, era que não tinha dinheiro para imprimir o Correio das Artes, né? Então, o Correio das Artes voltou a funcionar. E fiz impressos bastante interessantes para a Paraíba, para a história dos vultos históricos da Paraíba. Dom Adalto, Hernando Sátiro. Foi aquela época das plaquetes, né? Isso mesmo. São aquelas. Enfim, todas essas figuras culturais, políticas e religiosas. Tiveram a história contada a partir desse projeto. Nós imprimimos, fizemos a história de, salvo engano, 32 ou 32 vultos históricos da Paraíba. É uma coleção, né, onde você tem praticamente a história da Paraíba. Semanalmente, né, sob a coordenação de Nelson Coelho, né, a gente mandava isso, né, e imprimia. Então, eu fiz questão de não fazer muita construção. Para mim, já tinha construção demais. O que faltava era esse aspecto cultural, que para mim é a grande riqueza da União. Que era aproveitar ao máximo as instalações para produzir cultura. Produzir cultura. A União é uma força cultural da Paraíba muito grande, que precisa ser respeitada, dinamizada, venerada, sei lá, né? Porque é um mito bom, né, a União. Foi isso que eu aprendi aqui. Outra coisa, né, E Zé? tentei manter, porque, né, a gente queria fazer questão que a União fosse, de fato, respeitada, né? Porque, afinal de contas, praticamente 1/4 da história da Paraíba está nas páginas da União.
Porque são 130 anos entre 430 e, né? São 130 anos, é uma história. É uma história longa. Então, era isso. Aliás, você veja, desculpe interromper, mas assim, como dizia Jô, já interrompendo, para o Brasil, porque hoje é o segundo jornal mais antigo do país, né? Só perto para o nosso vizinho aqui, de Pernambuco, né? Que é o mais antigo em circulação na América Latina. É isso aí. Outro aspecto que nós trabalhamos, o Diário Oficial era um problema para a justiça. Por quê? Nós recebíamos do interior todas as solicitações, requerimentos, enfim, projetos dos senhores juízes, sentenças e tal. Mas chegava para nós, com 15 dias depois. Às vezes o prazo se vencia. Então, o Diário Oficial vivia em atraso. Olha, até virou piada. É atrasado que só o Diário Oficial. Entendeu? Entendi. Era o que uma coisa jocosa mesmo, né? Bom, então, como resolver isso? Com a ajuda do governador, evidentemente, né, nós compramos uma caminhonete novíssima, né? Contratamos 2 motoristas e diariamente esta caminhonete saía de João Pessoa às 10 horas da noite com o Diário Oficial, o Diário da Justiça e o jornal e ia jogando tudo isso dentro da parede até Cajazeiras. Até Cajazeiras. Chegava a Cajazeiras às 6 horas da manhã. Resultado, a Paraíba inteira tinha Diário Oficial, Diário da Justiça e o jornal A União, porque durante a noite a União estava trabalhando. Estava trabalhando. Evidentemente que isso teve um custo mais alto. Mas como eu já tinha um saldo financeiro, né, eu já podia, né, investir no projeto. Então a Paraíba teve o Diário Oficial no mesmo dia. E o meritíssimo juiz deixava na sucursal de Cajazeiras, Souza, Patos, Campina Grande, o que ele queria publicar, porque eu já trazia, né, todas aquelas publicações que a justiça queria que fosse feita. Ou seja, atualizou? Eu levava o Diário Oficial já impresso e trazia todo o material. Sendo que em Patos tinha dois ramais, vamos falar. Em Patos ia para o Vale do Piacó, outro carro para ir até Conceição, né? E outro carro que ia para, né, Pombal, ia para Catolé do Rocha, São Bento, Brás do Cruz, né? Toda aquela linha. Então, isso é um trabalho bom, muito elogiado. Aí o governador ganhou mais prestígio dentro da justiça, porque o Diário Oficial chegava no mesmo atual, dia, né? No mesmo atual. Teve custo, foi custo mais alto. Mas eu já cobrava. Se eu cobrava, eu tinha dinheiro. E a obrigação de prestar um serviço, né? Era uma resposta, né? Aí o povo pagava com gosto a União, porque tanto tinha o jornal, como tinha o Diário da Justiça, como tinha o Diário Oficial. Assim a coisa foi melhorando, né? Você resolveu com os outros poderes, como foi o caso que você contou a história da Justiça, com o Diário da Justiça, resolveu com o Executivo e a Assembleia. Porque tinha o Diário do Poder Legislativo. Chegou a ter algum problema? Porque a Assembleia é um local político por excelência, onde, né, os bastidores, né? Eu tinha meu líder. Os partidos não têm um líder, né? Eu tinha um deputado que eu considerava meu líder. Então, quando eu fazia qualquer afoiteza aí, qualquer avanço aí, que a coisa poderia bater politicamente. Provocar uma reação, né? Eu chamava meu líder, explicava todas as conveniências para que, se ocorresse alguma crítica, né, ele pudesse argumentar, né? Sim, agora, uma vez eu fui convocado e aí eu fui à Assembleia, né, e expliquei todo esse contexto, né, da União. Tanto era o contexto cultural, que eu tinha o Correio das Artes, eu tinha também as publicações, eu tinha um jornal bastante melhor, que eu contratei mais algum jornalista
mais sofisticada e tal, para manter crônicas semanais, né, para melhorar o nível cultural do jornal. Porque eu tinha dinheiro, né? Eu tinha dinheiro. Estava com caixa equilibrado, então Não, aí, todo custo era um investimento, né? Tinha um projeto por trás e tinha como bancar. E eu tive um grande apoio dos jornalistas. Olha, eu tenho que deixar isso muito claro, muito claro. O Wilmer Costa e sua equipe, Linaldo, né, Nonato e sua equipe. Todo esse pessoal, né, me ajudou muito. Por quê? Eu procurei me entrosar, né, até socialmente, eu comecei a frequentar ali a imprensa, tal, para poder eu compensar o aspecto técnico que eu não era jornalista. Se eu não era jornalista, eu tinha que ser, pelo menos, saber conviver com eles. E essa convivência foi muito benéfica para mim e eu acho que para a União, né? É interessante, Zé, como você conseguiu com essa postura, harmonia e engajamento nos projetos. Porque se você não tivesse se utilizado dessa sutileza de conquistar a redação, você poderia ter a melhor das intenções, o maior do apoio político que o governador nunca lhe negou, como você disse, mas se a redação não bancasse os seus projetos, as suas iniciativas, de que adiantaria? Não adianta. Olha, agora, de onde foi que você foi buscar essa sensibilidade para... tudo é questão de método. Método de paciência. Paciência. Olha, ninguém nasce com 10 anos. Você nasce com 0 ano, 2 anos. Você não nasce nem com dente, não é? Isso tudo vem dentro de um processo natural de evolução. De evolução e de construção, não é? Eu acho, era isso que estava na minha cabeça. Eu tenho que construir, porque a União é uma construção contínua. São 120 anos que ela constrói a Paraíba. Eu tenho que entrar dentro do processo, do método, né, que a União trabalha. É porque você teve consciência histórica do papel da União. Né? Eu sou fã da União, eu sou fã da União. Pelo papel que ela tem dentro do Estado. Né? Não é só o papel institucional, protocolar, disciplinar. Cerimonial, né? Diário oficial, diário da justiça e tal, né? Publicar o que o governador está fazendo, o que deixou de fazer. Isso aí é muito burocrático. É porque a União educa a Paraíba, né? Educa. Então a gente pode pela informação, pela história, educa, constrói. Né? A gente chega à conclusão de que você também aprendeu com a União. E muito. É uma escola, todo mundo considera uma escola, né? Eu acho que eu aprendi mais do que eu ensinei, viu? Viu? Agora, isso para mim é que é a União. A União. Essa construção contínua, né, que vocês fazem, às vezes nem percebem, porque é o cotidiano, né, parece rotina, né, mas as casas são feitas de tijolo, mais tijolo, mais tijolo, mais tijolo. O raciocínio lógico, né? O nosso raciocínio cartesiano, né? Tijolo por tijolo. O que é a União? A União é hoje, amanhã, depois de amanhã, vai construindo, né? Vai fazendo história. A União faz história. Procure os 120 anos para ver o papel da União. Você se entendeu com o Judiciário, tinha seu líder na Assembleia, teve o apoio político incondicional do governador para o projeto de solidificar a empresa e resgatar a sua pujança financeira. E com as prefeituras, que a gente sabe que sempre foram eternos devedores da União. Eu tenho uma simpatia especial pelos prefeitos, porque eu já administrei um município pequeno chamado Congo, que é no Cariri paraibano. Então, apesar disso, eu falava para os prefeitos que a minha situação financeira depende dele. Se o senhor
se o senhor quer de graça, o senhor me prejudica, né? Prejudica a empresa. E eu não posso nem lhe atender, né? Não. Outra coisa, eu sei que o senhor tem problema, pode ter problema financeiro, é natural que tenha, né? É natural que tenha. O prefeito se envolve com muita coisa. Mas o senhor vai considerar que eu tenho que ter recurso financeiro para administrar uma empresa. Isso aqui é uma empresa, né? É um órgão público, mas é um órgão público empresarial. Empresarial. Não pode estar, né? A Cagepa, por exemplo, não pode estar fornecendo água para 200 casas. Não pode, senão ela não trabalha. Então, aqui, né, tem que ser na base financeira. Evidentemente que eu posso, como senhor, fazer uma consideração. O senhor paga 2 vezes, 3 vezes, tá? A gente chega a um acordo, mas o senhor vai ter que pagar. Porque o governador está pagando, o secretário está pagando, os diários da justiça estão pagando, a iniciativa privada está pagando, né? Então, fica até meio fora do contexto se o senhor não quiser pagar, né? E assim eu ia conversando, né? E ia, né, conseguindo. Chega, né? você é uma pessoa calma, tranquila. As conversas sempre eram nesse tom, ou teve alguma vez que você deu um murro na mesa e disse, olha, de graça eu não posso fazer? Não, murro na mesa não dei não, mas me deu vontade, deu. Né? Deu vontade. Ô, Zélio, qual era a sua maior preocupação diária? Porque, repare, você tinha que equilibrar e você alcançou esse objetivo. E você levou mais ou menos 1 ano e meio. Mas, por exemplo, eu já trabalhei na administração de empresas jornalísticas e eu quase enlouquecia quando chegava a época de comprar papel. O estoque estava se acabando e a gente tinha que manter porque sem papel não há jornal. Sem papel, O papel também foi problema. problema na sua... Porque, primeiro porque era caro. Sempre foi, né, Zé? Sempre foi caro. Como você se referiu, em dólar, né? É dólar, né? É dólar. Segunda coisa, eu tenho que comprar em Recife. Sim, mesmo que o papel fosse nacional, a cotação era em dólar, né? É dólar. Estamos conversando, né? Estamos conversando. A outra coisa, né? Comprou, pagou. Não tem 30 dias. 30, 60, 90. Dias, 90. Não tem meio termo. Comprou, pagou. Então o papel era um problema. Era um problema. Quando eu cheguei, né, eu digo, eu vou tentar fazer uma reserva, né, daqueles carretéis. Estratégica, né? As bobinas. As bobinas, né, para poder trabalhar. Mas não deu. Eu só podia comprar 1 ou 2 carretéis, 3 carretéis e tal. Quando chegava o último carretel, era uma dor de cabeça, porque eu já tinha que começar, né, saber o preço, como vai, não vai, onde é que compra e tal, né? Então, foi problema, né? Até que eu, né, melhorei de situação financeira, aí eu passei a ter 2, 3 carretéis de reserva. Mas isso depois de 1 ano e meio e tal, foi que eu comecei a ter um pouco mais de reserva de papel. Mas papel era problema. Né? E além do papel para o jornal, tinha o papel para a gráfica, para a editora, né? Que papel, como é que se diz? Que chama papel plano, né? O papel, a folha, né? A folha. Mas agora, esse aí, a gente resolveu logo porque você ia imprimir um livro, pagava, né? Aí eu sempre tinha o dinheiro. Já garantia, né? Eu já pagava. E o interessante agora, 5 mil exemplares não fiz para ninguém, né? Não tinha condições. A não ser que fosse Machado de Assis, ressuscitasse, o Zé Lindo Rico. Ou então que alguém chegasse e pagasse realmente, né? Tivesse disposto a pagar, condições. Agora, Zélio, a gente fala muito de papel, mas daqueles insumos todos que são usados na impressão, revelador, fixador, chapa, né? Tudo em dólar. Olha, se você quer manter a união, tem que começar a pensar nisso. Você não vai pensar a união em termos de real, não. Tem que pensar em termos de dólar, porque é o princípio econômico, né? É o dólar que predomina, né?
As nossas máquinas, né, ninguém começa a pensar em termos de real, né, a não ser o automóvel. Né, mas é tudo nessa margem né, econômica, né, é no dólar. Então, tem que se pensar, a União tem que ser pensada também sob o aspecto financeiro, para poder ela ter que cumprir a sua missão de informar e construir a Paraíba, para que ela possa registrar, aliás, fazer também a história da Paraíba, né? Tem que se pensar no econômico. Tem que pensar no econômico. Aliás, não precisa ser marxista para você entender que o econômico é o básico, né? O econômico é o básico. É quem determina. É quem determina. Todo o processo, né? Comércio, compra, venda, tal, né? Não precisa nem ser marxista. O capitalismo está aí, né? Está claro, né? Você sempre recorreu aos princípios administrativos científicos para poder alcançar esses resultados. Não foi muito de estar indo na onda de ninguém, nem de fazer experimento não, né? Porque o governador assim queria. Era para tratar a União como uma empresa. Era para tratar a União como algo numa linha científica, algo cultural, né? Que assim é que é a natureza da União. A União é cultural, é cultural. Tem uma responsabilidade histórica e social muito forte. Não pode ser guiada por qualquer segmento político que queira fazer isso ou queira fazer aquilo. Não dá, na minha cabeça, não dá para fazer política com a empresa, a União. Na minha cabeça, não dá. Se você quer fazer da União o papel que ela tem dentro do processo histórico da Paraíba, não coloque, não é nem a política, não coloque a politicagem, que a política pode colocar, né? A politicagem, não dá, porque aí você desconstrói todo o processo de construção que a União tem. Né? Repare, você recorre às explicações sociológicas, às explicações científicas, aos fundamentos, né, da administração, sempre nas suas explicações. E aí eu vou explorar um pouco esse lado seu e perguntar a você como é que você está vendo, já que você conseguiu, inclusive, essa boa convivência com o jornalismo, a evolução do jornalismo com esse fenômeno que ocorreu no mundo, que é a internet, o jornalismo nas redes sociais, o jornalismo no telefone, o jornalismo que qualquer um pode fazer, porque pode registrar um fato na hora que ele acontece e disseminá-lo. Olha, para me modernizar, eu seguiria seu caminho. Mas eu ainda sou devoto do papel. E você acha que há espaço para o papel ainda? E sempre haverá? Eu luto por isso. Não sou contra a internet, de jeito nenhum. A internet tem o seu papel. Tem o seu papel. Mas, o que é que acontece com o livro, com o papel e com o jornal? Na expressão inglesa, é o face to face, é o cara a cara com a escrita. Você aqui no livro, você tem a escrita e você está em contato direto. Você pergunta, na internet não está não? Tá. Mas eu acho, isso é uma opinião pessoal. Né? Eu acho a internet meio longe. Até porque eu ainda acredito que o Brasil poderá ser desenvolvido tecnicamente, mas não é ainda não. Eu tenho a impressão que nós passamos a usar certos artifícios, certas iniciativas, certa tecnologia de um país desenvolvido, e aí vem as deficiências. Né? Vem as deficiências. Desse mundão onde a gente vive, né? Não é? Quantas vezes seu telefone falha, a internet falha, o WhatsApp não funciona, não sei o quê. Nós somos ainda
tecnologicamente, nós estamos ainda numa fase mais baixa. Né? Mais baixa. A gente vai chegar lá, né? Mas ainda estamos nessa fase, eu ainda estou na fase do jornal, né? E do livro. Agora, é preciso ver que eu tenho 84 anos. Né? Eu tenho 84 anos. Né? Evidentemente que a turma nova... A né? juventude, né? A turma nova é do Pix, né? É do WhatsApp, né? É de toda essa expressão que às vezes eu nem sei pronunciar direito, né? Mas a turma nova está por aí. Está por aí. E outra coisa, né, Zélio? A gente sabe que sempre haverá necessidade de um registro histórico. Como você falou, a contribuição da União não é nem apenas pelo registro histórico, mas pela construção da história que ela, que ela registra e que ela diariamente participa, né? Mas eu não sou contra a internet, de jeito nenhum. O que eu quero dizer é que eu vivi a fase do papel, do jornal, do livro, da comunicação, do face to face, do cara a cara, né? Da entrevista, como você está me entrevistando. Né? Eu vivi essa fase, né? Gostei dela. Né? Tem uma fase nova aí? Tem. Né? Eu não cheguei lá ainda. Eu não cheguei ainda. Admiro e tal, mas não cheguei ainda. Mas eu uso telefone e tal, blá, 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 tem computador, essa história toda. Né? Mas eu ainda, por conta de, não é, que eu vivi mais o livro e o jornal, né? Uma lição que tenha ficado dessas histórias todas que você aprendeu aqui na União e que você resolveu carregar pro resto da vida. A lição é contribuir para a construção da história, do meu estado, da minha sociedade, do meu grupo social, né, da minha escola. Porque um sinônimo da União é uma instituição que constrói. Constrói cultura. Né? Constrói. Então, para a minha vida, a lição é continuar construindo. Porque a sociedade se enriquece, você se enriquece, ele se enriquece, né? A sociedade vai para frente. Eu acho que a mensagem da União é de um algo que constrói. Né? Isso ficou na minha vida e isso eu tentei fazer, colaborar com a União. Esse espírito de construção que a União tem. E esse é o legado da União? Você acha que essa face, esse direcionamento para a construção cultural, para a construção política, é o legado da União? Você acha isso? Se é um legado? Sim. Acredito. Por exemplo, para frente, né? Com um futuro que a gente não sabe onde vai chegar, com a internet, aí, né? Aí eu é que poderia perguntar a vocês, o que é que vocês estão fazendo para continuar essa linha de construção, ou se existe outra. Pode ser que tenha outra linha e eu não conheço, né? Pode ser, né? É possível que tenha outro segmento que os atuais jornalistas, né, estão trabalhando. Se tiver, ótimo. Né? Mas você veja, a gente está aqui conversando sobre o que é a União, sobre o que foi a União, sobre sua contribuição com a União, né? Porque uma coisa é certa, como você que é sociólogo, como disse, né, Bertrand Russell, o inglês que morreu aos 94 anos, seja fiel aos fatos. Né? E você veja, você foi fiel a um fato que não permitia que você administrasse a União se você antes não cuidasse dele, que foi a solução dos problemas financeiros. Tudo que você fez, digamos, mesmo que você não tenha comprado uma máquina nova, ampliado o prédio, alguma coisa física, mas, por exemplo, você conseguiu extrair o máximo dos recursos que você dispunha e que não era possível antes porque você não tinha como financiar o fomento, né? Como é que você vai imprimir sem papel, sem tinta? Eu acho que essa visão de Maranhão, do governador que passou para mim, né, foi muito correta, né? Muito correta. Né? Transformar, né, um órgão público, né, numa empresa. Né? Aliás, essa era a mentalidade de Maranhão. Maranhão sempre quis
fazer do Estado uma empresa, né? Ele procurava sempre administrar, né? Administrar. Eu acho que é por aí que a União pode caminhar. Pode ter outra linha, pode, não sei qual é, mas pode ter, né? Pode. A que ficou dentro de mim é essa de construção, de colaboração, de integração à história, né? Você pode ler a história da Paraíba sem ler a União? Sem consultar a União? Não pode, pô. Não pode. Você gostaria de acrescentar algo que passou desapercebido aqui, que eu não perguntei? Se você quiser fazer algum registro ou alguma consideração final, a hora é essa. Eu desejo aos atuais jornalistas que continuem a construir a história da Paraíba através da empresa A União. Eu acho que esse é o papel de vocês, jornalistas, e que é uma grande contribuição. É uma grande contribuição para que, no futuro, alguém quiser conhecer melhor as raízes da Paraíba, vai através do trabalho de vocês. Portanto, o que eu desejo a vocês é que vocês continuem esse trabalho, né, da União, né? Espero e acho que vocês estão fazendo, né, esse trabalho, né? Parabenizo a União e o que é que eu poderia dizer, afinal? Só o meu sentimento. Sabe qual é o meu sentimento? Viva a União! Zélio, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Memórias da União. E a todos também o meu obrigado e até o próximo encontro.